Olá, crianças, tudo bem? Boa tarde. Bom, nós hoje vamos iniciar o conteúdo de história e nós vamos falar sobre a escravização dos africanos. Nós sabemos que no início da colonização, aqui no Brasil, os primeiros povos a serem escravizados foram os povos indígenas, mas não deu muito certo, porque como eles habitavam aqui o território brasileiro, era muito mais fácil eles conseguirem fugir, porque eles conheciam o território. Então, eles se rebelavam bastante. Os portugueses não conseguiram continuar com essa escravidão. Não quer dizer que quando os africanos chegaram no Brasil, a escravidão indígena acabou. Ela não acabou, só que ela diminuiu, pois os africanos escravizados tomaram lugar, tá? E a gente vai começar esse conteúdo hoje, nós vamos finalizar na próxima aula. Esse conteúdo se encontra na página 106. Nós vamos ver que no Brasil a escravidão africana, a escravização dos africanos, ela ocorreu por mais de 3 séculos, ou seja, por mais de 300 anos, gerações e gerações de pessoas foram escravizadas no Brasil. É uma parte muito triste da nossa história, porque nós sabemos que eles sofriam muito, sofriam maus tratos, não eram vistos como pessoas e eles passavam por diversas situações de necessidades, não se alimentavam bem, recebiam diversos castigos. E a escravidão, ela não era só aqui no Brasil, a gente tem uma escravidão na Europa, em outros lugares da América, tá? E começou-se quando eles perceberam que lá na África já existia uma escravidão, mas era totalmente diferente. A gente chama essa escravidão onde os africanos eles eram vendidos de escravidão mercantilista, porque por conta dessa venda. Lá na África existiam, como se fosse assim, 2 povos guerreavam, né? O povo que ganhava, a tribo que ganhava, por exemplo, escravizava a que perdia. Mas era um sistema totalmente diferente do que os portugueses começaram a fazer aqui no Brasil, tá? Então, foi algo muito triste. Famílias inteiras foram dizimadas. A gente vai ver aqui que o percurso, né, pelo Oceano Atlântico, da África até o Brasil, era muito ruim, porque eles ficavam amontoados dentro de um navio, que a gente chama de navio negreiro, e que eles acabavam morrendo, porque assim, o trajeto durava mais ou menos 3 meses. Então, eles não tinham mantimentos suficientes para a tripulação portuguesa, né? Em questão de água, em questão de comida. E você imagina que eles não enxergavam os africanos como pessoas. Eles achavam que podiam tratar de qualquer forma. Nisso, se eles não tinham para eles, vocês acham que eles iam dar para os escravizados? Não iam. Então, muitos morriam de fome, muitos morriam de sede, muitos morriam de doenças. Os navios negreiros, eles eram extremamente sujos, eles não tinham aonde fazer suas necessidades, então eles dormiam perto de suas fezes, perto de suas urinas. Mulheres grávidas tinham crianças, seus bebês lá dentro. E assim, era muito triste. Eles depois eu vou até mandar para vocês no grupo, quando eu mandar a atividade, uma foto de um navio negreiro. Que assim, se vocês observarem, é um navio, né, enorme, e eles amontoavam as pessoas lá dentro. Então, nessa imagem, mostra que não tem espaço para se mexer. É assim, um do lado do outro, deitado certinho, e eles não tinham espaço. E é muito triste você pensar que pessoas eram tratadas dessa forma, tá? Vindo aqui para o livro, na página 106, fala um pouco sobre como era, né? Nessas viagens, os africanos, como eu falei, nos navios negreiros, são conhecidos como os navios negreiros por conta que eles traziam diversos negros para cá.
Nessas viagens, os africanos eram submetidos às condições desumanas. Eram transportados acorrentados no porão dos navios e muitos morriam durante a travessia do oceano por doenças, fome ou sede. Ao desembarcar nos portos das áreas coloniais, essas pessoas eram vendidas a proprietários de terras que as escravizavam. Os escravizados eram obrigados a trabalhar para esses proprietários sem direito à remuneração e em péssimas condições. Inicialmente, os escravizados foram levados para trabalhar nos engenhos de açúcar, mas também na mineração e mais tarde na cultura do café. No período do crescimento das lavouras cafeeiras, o tráfico de africanos escravizados se intensificou, mas os escravizados nunca aceitaram passivamente a escravidão. Pequenas revoltas, ataques aos feitores e mortes eram comuns. Então a gente até vai ver um pouquinho mais para frente a questão do quilombo, que eles não aceitavam serem escravizados. Muitos conseguiam fugir e formavam os quilombos, né, que eram comunidades. Muitos agrediam seus feitores. Então, assim, pacificamente era difícil. Algumas pessoas, não que elas aceitassem, né, mas o medo tornava a aceitação. Eles conseguiam aceitar por conta do medo, né, de serem mortos, de pessoas da sua família serem mortas. Mas muitos levantes também eram comuns. Aqui na página 107 fala um pouco da travessia do Atlântico, como que era essa travessia, né, lá da África até a chegada no Brasil. Em diversos portos ao longo da costa africana, a prática de escravizar inimigos de guerra já existia entre os povos que ali viviam, foi o que eu falei. Eles guerreavam entre si, o povo que perdeu acabava sendo escravizado. No entanto, os europeus transformaram esse costume em uma atividade comercial, pois esses escravizados passaram a ser vendidos. Então, aí entra a questão da escravidão mercantilista, como eu tinha falado. Os escravizados eram trazidos para o Brasil e desembarcavam principalmente no porto do Rio de Janeiro ou de Salvador. Lá mesmo eram vendidos a colonos e levados à força para locais de trabalho. Pessoas de todas as idades eram obrigadas a embarcar nos navios negreiros. O trajeto de navio pelo Oceano Atlântico era realizado em péssimas condições e muitas não resistiam à viagem. As más condições dos navios facilitavam a propagação de doenças, causando muitas mortes. Por isso, esses navios também ficaram conhecidos como tumbeiros, numa referência às tumbas onde as pessoas mortas eram depositadas. O comércio de pessoas escravizadas enriqueceu muitos comerciantes portugueses e também aqueles que faziam parte lá da África. Aqui na página 108 tem um relato, tá? No número 1 tá assim. Leia o que conta o avô de um menino chamado Chico sobre a história dos africanos escravizados no Brasil. Depois responda as questões. Então pega aí o livro com vocês, tá? Para que a gente possa ler juntos. Tá assim. Houve um tempo no Brasil em que alguns homens eram donos de outros homens e estes, por isso, eram chamados de escravos. Como uma pessoa compra outra? Perguntou o Chico. E até a loja e as pessoas estavam lá para serem vendidas? E as crianças? Elas também eram escravas? Esquisito, não é? Gente sendo vendida, alugada, rifada, sendo anunciada pelo jornal. Mas era assim no Brasil daquele tempo. Por quê? Perguntou logo Chico. Porque os portugueses que vieram para o Brasil precisavam de gente para plantar, para fazer o Brasil. Eles não eram muitos e os índios brasileiros eram difíceis de escravizar. Afinal, estavam na terra deles, conheciam muito mais este Brasil do que os portugueses e escapavam fácil. E eles vendiam os escravos do mesmo jeito que as pessoas vendem as coisas na feira de hoje. Os escravos eram tratados como coisas, animais. Às vezes, eles ficavam no lugar até engordar para poder serem vendidos por um preço melhor. Sem dúvida, a escravidão era uma coisa absurda. Significava o total domínio de um ser humano sobre o outro, um direito de vida e morte sobre outra pessoa. E isso é desumano. Mas eles não sentiam nada, não reclamavam, não lutavam para se libertar. Perguntou Chico, indignado. Claro que sentiam, afinal eram gente, respondeu o avô.
Alguns morriam de tristeza. Tinha até uma palavra para chamar essa saudade profunda que sentiam do seu país e de sua liberdade perdida: banzo. Outros fugiam e se internavam nas matas, criando os quilombos, espécie de cidades livres formadas só por escravos fugidos. Mas foram poucos, porque vieram milhares e milhares de africanos para cá. Esses africanos ou ficavam na cidade e iam trabalhar nas casas, no comércio, nas ruas, ou iam para as fazendas, como esta do meu avô, trabalhar nas plantações. Então, esse relato aqui é exatamente o que acontecia. Eles eram vendidos. A gente tem uma praça, eles eram expostos em praças e as pessoas que iriam comprar, os fazendeiros, olhavam o corpo, olhavam o dente para ver se eles eram fortes, porque eles geralmente queriam homens fortes para trabalhar nas lavouras e eles não recebiam nenhum tipo de remuneração. E é claro que para um fazendeiro seria muito melhor pagar. Seria muito melhor não pagar, né, para a pessoa do que ter alguém que eles gastariam dinheiro pagando um salário, por exemplo. Então, e eles eram assim, como está dizendo aqui, eles eram anunciados em jornais. Vende-se um negro escravizado, preciso de uma negra para trabalhar em casa, para fazer afazeres domésticos, e era uma coisa muito triste, muito absurda as pessoas serem tratadas dessa forma. Aqui na página 109, a gente tem as questões. Letra A. Leia novamente o primeiro parágrafo do texto. Na sua opinião, é possível alguém ser dono de alguém? Justifique sua resposta. Você acha que é possível a pessoa ser dona de outra pessoa? E por quê? Letra B. De acordo com o texto, de que forma os africanos escravizados tentavam resistir à escravidão? Aqui no texto diz, o que eles faziam para resistir a essa escravidão? Letra C. Quais eram as atividades realizadas pelos escravizados? De acordo com o texto, o que eles faziam? Para onde eles iam trabalhar, né? E aqui no número 2, é uma pesquisa, tá? Eu vou reescrever essa pesquisa aqui, vou mudar algumas coisinhas e vou mandar para vocês em PDF para que vocês possam fazer junto com outras atividades, tá? Junto com outras perguntas. Como eu disse, nós vamos finalizar aqui na página 109 e na próxima aula de História a gente vai dar continuidade a esse conteúdo sobre a escravização dos africanos. Espero que vocês tenham gostado. Novamente, qualquer dúvida é só falar comigo ou com a tia Thaís. Beijinhos e tchau!